Fala pessoal, tudo certo? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Douglas Garcia e sempre estou atualizando, repassando as últimas informações do Grêmio para você, torcedor. Nesse vídeo, eu quero citar duas possibilidades de contratação para o Grêmio para a próxima temporada. Quero repassar as informações a respeito do volante Wallace, ex-Grêmio com passagens no futebol europeu, que está atuando no futebol europeu e que também já foi campeão olímpico pela seleção brasileira e está no radar do Grêmio para a próxima temporada, a princípio a pedido de Renato Portaluppi. Outro nome que vamos abordar nesse vídeo é de Pedro Raul, centroavante que é alvo do Grêmio para a próxima temporada também. O empresário do Pedro Raul confirmou o destino do atleta, definiu o futuro do centroavante. E eu vou repassar todos os detalhes nesse conteúdo para você, torcedor. Eu vou rodar a vinheta e já volto com mais detalhes, ok? Bom, pessoal, nesse primeiro momento, eu quero conversar com você, torcedor, sobre as contratações, sobre o investimento, que na minha opinião é necessário. O Grêmio precisa contratar para a próxima temporada, senão corre o risco de ficar patinando dentro da Série A. Bom, vamos analisar. E é claro, também quero deixar o questionamento para você, torcedor. Se o Grêmio subisse com esse elenco, qual seria a colocação do Grêmio? O que o Grêmio estaria disputando na Série A em 2023? Eu, particularmente, acredito que esse elenco atual do Grêmio não seria capaz de permanecer na Série A. Esse time não é capaz de ser campeão da Série B, pessoal. E vamos analisar também aqui a questão do Botafogo. O Botafogo foi campeão da Série B temporada passada e vai terminar o campeonato em meia tabela. E mais, o Botafogo foi campeão e ainda contratou pesado. O Botafogo contratou zagueiro, contratou lateral, meio-campista, volante, atacante, enfim, contratou Patrick de Paula, Tietê, vários nomes de expressão. E olha a colocação do Botafogo, meia tabela. Campeão de Série B e contratando pesado. Então esse elenco atual do Grêmio, na minha opinião, não seria capaz de permanecer dentro dos 10 primeiros da Série A. Ficaria ali disputando para não cair, para não ser rebaixado. Outra situação que a gente pode exemplificar, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem um elenco galáctico, tem um elenco espetacular. E olha a colocação do Galo, sexto colocado. Não vai terminar o campeonato dentro dos 4 primeiros. E é o atual campeão do Campeonato Brasileiro. Olha a competitividade do futebol brasileiro. Outra situação, a gente tem as finais e os campeões da Libertadores da América. É só Brasil, só dá Brasil. É uma supremacia do futebol brasileiro no futebol da América do Sul. Isso mostra a competitividade. Dos 4 times que subiram temporada passada, só 2 vão conseguir permanecer na Série A. E olha, vão conseguir permanecer com alguns sustos. O próprio Botafogo, que foi primeiro colocado e que contratou, em muitas vezes oscilou no campeonato. Esteve próximo da zona do rebaixamento. O Goiás que não. O Goiás sempre teve uma boa temporada. Mas assim, é algo espetacular. É algo inesperado para o time e para o elenco do Goiás. Algo raro de se ver. Os outros 2 vão ser rebaixados novamente. Infelizmente, a tendência é essa. Os times que estão subindo da Série B não são favoritos para permanecer. São favoritos para ser rebaixados novamente, porque estavam em uma divisão mais baixa. Essa que é a realidade. Então, ou o Grêmio contrata, ou o Grêmio investe, ou vai patinar. Se o Grêmio não contratar, é perigoso ser rebaixado novamente, é realidade. É triste, mas é fato. Sem clubismo, se for analisar de fato o atual elenco do Grêmio, é isso que espera o Grêmio. Se subir com esse time, com esse elenco, vai ficar sofrendo dentro da primeira divisão. Então, ou contrata e compete
com os grandes do futebol brasileiro, ou, meu amigo, é de meia tabela para baixo. Então essa que é a questão, esse é o questionamento que eu deixo para você, torcedor. Eu dei essa introdução para entrar nas informações, porque o Wallace é um investimento, é uma contratação, é um reforço para nível Série A. E o Pedro Raul é a mesma situação, seria uma grande contratação, um grande investimento do Grêmio. Não é 1, 2, 3 times interessados, são vários. O Pedro Raul é o grande atacante do futebol brasileiro nesse momento. Claro, tirando o Pedro. Mas veja só, é uma contratação difícil. Mas ou contrata ou vai patinar. Mas enfim, sobre o Wallace. Pessoal, é importante nós torcedores analisarmos duas situações do Wallace. A primeira, a vida particular, e em segundo, a carreira profissional. É simples. Se o Wallace pensar na sua vida particular, ele vai permanecer na Itália. Por quê? Já tem uma carreira consolidada. A vida dele já está formada na Europa. Já está no mínimo 5 temporadas atuando no futebol europeu. Ou seja, já está no mínimo 5 anos morando na Itália ou Alemanha. Por quê? Ele deixou o Grêmio para jogar no Hamburgo, da Alemanha, e depois foi para a Udinese da Itália. Então veja só, com toda certeza, se for analisar por essa questão, a vida particular, é difícil ele voltar ao futebol brasileiro. A vida dele já está formada na Europa. Então, pessoal, é cômodo para o Wallace permanecer no futebol europeu. Nessa temporada, foram 7 partidas, 7 jogos como titular. Então, veja só, para a vida particular dele, é perfeito. Mora na Itália e tem 100% de aproveitamento como titular. Claro, o seu time não disputa nada, é um clube de meia tabela dentro do futebol italiano, mas em questões da vida particular, perfeito. Deixa uma pergunta, você preferia morar aonde? No Brasil ou na Itália? Acredito que a grande maioria responderia na Itália. O Wallace pensa da mesma forma. Agora, se for analisar pela segunda situação, que é a carreira profissional, com toda certeza ele voltaria para o Grêmio, voltaria para o futebol brasileiro. Então essa que é a situação. Se for analisar pela vida particular, a vida dele está formada na Itália. Com toda certeza ele ficaria lá. Agora, se for pensar na gestão da sua carreira, ele volta ao futebol brasileiro. Por quê? Ele tem 2 títulos na sua carreira. E os 2, quem proporcionou foi o Grêmio. Quem proporcionou foi o futebol brasileiro. Por quê? A Copa do Brasil de 2016, Grêmio, futebol brasileiro, e o título pela seleção brasileira, pela seleção olímpica. A Rio 2016. Quem que proporcionou isso? O Grêmio. Jogou bem no Grêmio, foi visto, foi convocado, foi campeão. Então é óbvio, se for analisar pela ótica da sua carreira, ele voltaria agora. Mas a questão é a comodidade de morar na Europa. E o Wallace é um atleta jovem, 27 anos. Então pense só, tem carreira no futebol europeu, ainda tem espaço lá na Europa. Mas, se ele quiser recuperar o bom momento da sua carreira, momento para voltar seria agora, senão ficaria tarde. Então tem essas duas questões. O jogador, em conjunto com a sua família e empresários, teria que colocar na balança. O que ele prefere, a comodidade ou voltar ao auge da sua carreira? Essa que é a questão, ok? Sobre o Pedro Raul. O empresário do Pedro Raul confirmou o destino, o futuro dele. Por quê? Existiam várias especulações em torno do Pedro Raul. Como assim? O presidente do Goiás sempre se pronunciou mais do que o próprio jogador e representantes. Isso é fato. As informações que tinha a respeito do Pedro Raul, muitas das informações vinham através do presidente do Goiás. Porque o Pedro Raul não se pronunciava e o empresário também não. Então quem dava essas possíveis notícias, as possíveis sugestões do futuro do Pedro Raul era o presidente do Goiás. E ele sempre citava o seguinte: olha, pelo que eu sei não vai permanecer. É claro, nós aqui do Goiás
gostaríamos da permanência do Pedro Raul. Ajuda muito o time. Porém, já sabemos que ele não deve permanecer porque tem proposta da Europa e tem proposta de diversos times brasileiros. Mas agora, a decisão do futuro dele é totalmente a escolha do Pedro e também do seu empresário. Isso é fato. O Goiás não vai disputar financeiramente a contratação do Pedro. O presidente do Goiás sempre deixou clara essa questão. E acredito que não é por falta de vontade, mas sim por falta de dinheiro. Não tem essa capacidade de disputar financeiramente a contratação definitiva do Pedro Raul. Então ele sempre foi muito claro. Olha, vem jogando bem, então obviamente vários times têm interesse e o Goiás está totalmente fora desse leilão. Simples. Mas veja só, o presidente sempre colocava times brasileiros e times estrangeiros. Então, obviamente, quando entra a questão de times europeus, times estrangeiros, automaticamente o nosso pensamento é, bom, aí é difícil competir. E realmente, porque o futebol europeu vai oferecer um salário maior do que o futebol brasileiro. Isso é fato. Em questões financeiras, extremamente superior. Porém, o Pedro Raul e o seu empresário confirmaram o destino. Eles descartaram as propostas do futebol europeu. Mas é claro, também não tirem uma grande proposta do futebol europeu. Ou eu, particularmente, acredito que não. Veja o próprio Wallace, foi campeão de Copa do Brasil e campeão da Rio 2016. Jogou pela seleção e foi negociado ao Hamburgo. Time que não é de grande expressão dentro do futebol europeu. Entende? E olha só, o Pedro Raul é o artilheiro. Porém, não vai conquistar nenhum título relevante pelo Goiás. Então, dificilmente vai vir uma grande proposta ao Pedro Raul do futebol europeu. Vejam só também o próprio Gabigol, já que o Pedro Raul é o artilheiro do futebol brasileiro nesse momento. Em 17, o Gabigol foi artilheiro. Em 18, o Gabigol foi artilheiro do futebol brasileiro. Em 19, mesma situação. Em 2020 também. Só em 2021 que ele ficou um gol ou ficou empatado com o Hulk. Mas então veja a questão. O Gabigol foi 4 anos seguidos artilheiro do futebol brasileiro. E agora ele vai ser negociado ao Fenerbahçe da Turquia, que é um time de segunda prateleira ou terceira prateleira no futebol europeu. E olha só, o Gabigol foi artilheiro 4 anos seguidos da Série A do futebol brasileiro. E quase ainda foi em 2021. E o Pedro Raul só está sendo essa temporada. Então, com toda certeza, a possibilidade dele receber uma proposta de um time grande é muito pequena. Então, por isso que ele decidiu jogar no futebol brasileiro. Mas ele decidir jogar no futebol brasileiro é uma notícia boa para o Grêmio, mas não dá certeza da sua contratação. Por quê? Não é só o Grêmio que quer a sua contratação. Palmeiras já demonstrou interesse, o próprio Galo também, o Flamengo, o Grêmio, o Internacional. Então aí tem no mínimo 3 times interessados, principalmente o Corinthians. Dentro desses que eu citei, o Corinthians é o que mais está interessado no Pedro Raul. Então vamos supor, na melhor das hipóteses, Palmeiras não quer, Flamengo não quer, Internacional não quer e Galo também não. O Grêmio já teria um grande concorrente, o Corinthians, na sua contratação. Então essa que é a questão. Ok, pessoal? Mas o futuro do Pedro Raul foi decidido. Ele permanece no futebol brasileiro. As propostas da Europa ele vai descartar. É uma notícia boa, ok? Pelo menos o Grêmio tem a capacidade de disputar. Com toda certeza, se fosse um time de segunda ou terceira prateleira do futebol europeu, a chance do Grêmio seria praticamente nula. Mas agora ele ainda segue aí, então, no mercado para os times brasileiros, segue sendo uma possibilidade de contratação para o Grêmio. Ok? Agradeço muito sua presença, forte abraço e fui!